Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui, é uma grande honra estar ao lado da Lígia. Eu sou seu leitor de carteirinha, né? E também com amigos tão queridos, né? O Fabrício Carpinejar, Maria José Silveira, Marcelino Freire. E a ideia aqui é meio que uma entrevista coletiva, uma conversa com você, Lígia. E eu tinha preparado uma pergunta, mas você já me desmontou logo conversando aqui, porque você já contou coisas mais interessantes do que o que eu queria te perguntar. Então, eu queria que você contasse um pouco o que você estava falando aqui de uma história com a Clarice Lispector, e aí em seguida a gente vai fazendo as perguntas. Precisa do microfone? Eu acho que já está colocado, né? Bom, meus queridos amigos, minhas amigas, meus amigos, eu estou emocionada. Resistir quem há de, né? Pois é. Então, você perguntou de Clarice Lispector. É uma história engraçada, mas antes deixa eu dizer uma coisa importante. Está aqui o Márcio Souza, ele veio me cumprimentar. Márcio Souza, que lembranças maravilhosas. Nós estivemos juntos na Alemanha com João Ubaldo Ribeiro, Inácio Loyola. Eu, ainda jovem, não tinha fraturado a perna, perna fraturada, fêmur fraturado. Não tinha, eu era mais jovem e, Márcio, que alegria, porque eu me lembro de nós lá andando, Berlim. Que bom, eu era jovem ainda e a gente conversava tanto. Era uma coisa tão fraterna, tão bonita esta, Berlim. Eu me lembro que eu entrei numa farmácia com o João Ubaldo Ribeiro e eu disse, João Ubaldo, eu preciso de um creme assim, porque a pele está meio ressecada e tal. E o João Ubaldo, pode deixar que eu... E falou lá no alemão dele, para o caixeiro. O caixeiro, tal, eu fiquei impressionada, fala bem alemão o João Ubaldo. Aí o cara me trouxe o pacote, tal, o creme para passar, peguei o creme, levei para o hotel, mas aí eu vi que a bula, na bula do creme, a bula era em alemão. Eu disse, bom, só em São Paulo é que eu vou poder usar esse creme. Chegou em São Paulo, na Academia Paulista de Letras, tinha um alemão, e eu disse, ô alemão, vem cá, você, lê aí essa bula que... Ele disse, mas Lígia, esse creme é para crescer a barba. Eu peguei o creme, então fica para você. Essa história nunca mais eu esqueci. João Ubaldo, pode deixar que eu falo alemão. Sobre Clarice, Clarice era uma pessoa extraordinária. Ela foi comigo, fomos juntos para a Colômbia, num congresso internacional de escritores. A Clarice, ela disse, Lígia, você tem um defeito. Eu disse, qual é o defeito, Clarice? Você dá muita risada. Não pode, ela tinha a língua presa, não pode rir muito, porque rindo muito não nos levam a sério. Eu disse, então eu vou ficar. Não ria tanto, veja como eu não rio nunca. Aliás, eu dou um doce para quem me trazer uma fotografia da Clarice rindo. Ela não ri. Então, essa viagem foi engraçada. Nós estávamos no avião, e o avião... Eu tenho duas cadeiras no mundo, que são as cadeiras mais higiênicas, mais confortáveis e mais detestáveis. Cadeira de avião e cadeira de dentista. As duas cadeiras. Então, eu tremendo o avião, nhact. E daí a Clarice veio, sentou do lado e disse, Lígia, não tenha medo, porque a minha cartomante disse que eu vou morrer na cama. Então não tem jeito. O avião, então tá bom. Ficar tranquilo. Essa era a Colômbia minha da Clarice. Foi uma viagem extraordinária. E já que falamos na Clarice, deixa eu contar mais uma coisa. Ela dizia, Lígia, não vamos na sala das audiências, que é muito chato. Vamos conversar e tomar um vinho no bar. Então, fomos para o bar. Então, ela pediu uísque, eu pedi vinho branco, os cigarros
colombianos ótimos. Desculpe que o pessoal aqui que não gosta de cigarro, mas eram ótimos cigarros colombianos. Ficávamos fumando e bebendo. Então ela ficou perguntando coisas. O que você acha das mulheres? Quando a mulher trai o marido, você acha que o marido, e quando o marido trai a mulher, quem que faz mais escândalo? Quem conta? Quem faz mais? Quem é mais perigoso? Eu disse, olha, quando eu acho que é a mulher conta mais o negócio da traição. Passa para amiga passa para amiga. Ah? Ela disse, mulher é o diabo. Mulher é o diabo. Então, ficamos conversando, saímos da sala. Quando saímos do bar, estavam saindo todos. E ela disse, põe um chiclete para disfarçar o hálito. Chiclete. Então ela disse, veja como os congressistas estão tão tristes e tão abatidos, e nós estamos radiosas. Clarice Lispector. Era uma história muito boa. Por falar nela, justamente, eu me lembro, então eu contei até para ela. O meu professor na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o professor Miguel Reale, dizia o seguinte, olha as mulheres aqui presentes, a mais importante revolução do século XX foi a Revolução da Mulher. Miguel Reale, filósofo. A mais importante revolução do século XX foi a Revolução da Mulher. Por quê? A mulher, antes do século XX, não estava em nada. Ela, recolhida, via a vida passar através das venezianas, da janela. Veio a Revolução. Ela começou a frequentar as fábricas, tomando o lugar da Segunda Guerra Mundial. Frequentando a Segunda Guerra Mundial. Os homens foram para o front, as mulheres frequentando as fábricas, os escritórios e as universidades. Quando eu me formei na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, éramos só umas 6 ou 7 mocinhas, todas virgens, apavoradas. Um rapaz virou para mim e disse, o que vocês vieram fazer aqui, casar? Eu disse, também. Começou a Revolução. Começou a Revolução. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um livro que eu gosto muito, que é o Invenção e Memória. Você tem, nos últimos anos, publicou 3 livros que fazem esse diálogo de uma forma mais clara, né, entre ficção e memória. E eu queria te perguntar, o que da Lígia, do começo da carreira, que você acha que permanece ainda na Lígia de hoje? Como que você era nesse início? Você acha que o que ficou, o que se perdeu? Eu vejo que você é meu leitor. E eu, como escritora, digo sempre, o leitor não é um parceiro, é mais do que um parceiro, é um cúmplice. Eu considero o leitor um cúmplice. É um cúmplice. Eu tenho encontrado, às vezes, leitores na rua. Uma senhora veio perguntar, ô Lígia, eu li o seu livro As Meninas. A senhora gostou? Gostei. Mas por que morreu a Ana Clara, que você chamava de... Ela não podia morrer, é a melhor personagem do seu livro, tomando satisfações. Eu digo, bom, ela precisava morrer porque esse livro justamente, eu quis que esse livro, As Meninas, que até trouxe aqui, depois eu vou oferecer a vocês, As Meninas é um testemunho de um tempo e de uma sociedade. Eu quis nesse livro, As Meninas, reunir justamente a Ana Clara, que drogada, que as amigas chamavam de Ana Turva. Ana Clara, drogada. A droga já corria solta no Brasil, no mundo. Então, a drogada, a outra, a bonitinha, arrumadinha e tal, fina e tal, a Lorena, e a política, a Lia, que chamavam de Leão. Esse livro tem uma... Eu queria dizer a vocês uma coisa importante. Eu sou tão entrevistada, o negócio da ditadura militar. Nesse livro, essa Leão, que é a Lia,
a política do livro, ela lê um texto que eu recebi na minha casa denunciando a ditadura militar, as torturas da ditadura militar, as torturas que o Brasil sofreu na ditadura militar. Então, ela lê esse texto, que é uma denúncia que eu recebi em casa, e eu, na página do livro, está aqui. Na página 148, eu reproduzi um panfleto que eu recebi em minha casa, um panfleto justamente denunciando a tortura da ditadura militar, do DOI-CODE, chamado DOI-CODE, onde os presos eram torturados, coisas horrorosas que faziam com eles, e tantos morreram. Está aí hoje nos jornais, justamente o apelo para que sejam investigadas essas denúncias dos mortos durante a ditadura militar. Então, nesse livro, As Meninas, existe então um panfleto, que eu recebi o panfleto de um torturado que naturalmente morreu, mas que ela lê esse panfleto. Então, eu acho, o escritor brasileiro, terceiro mundo, tem que contar tudo, testemunha do seu tempo e da sua sociedade. Tem que contar tudo, tem que fazer suas denúncias, contando sempre com o leitor, que é mais do que um parceiro. O leitor é um cúmplice. Eu gosto do leitor que vem tomar satisfações. Essa moça, por que a senhora foi matar? Eu digo, porque ela tinha que morrer, mas ela vai voltar. A senhora põe ela... É a melhor personagem do seu livro tomando satisfações. É a melhor personagem do seu livro, a senhora matou? Eu digo, bom, ela vai voltar. Quando eu terminei, deixa eu contar essa cena, que é uma cena que me comoveu muito. Eu estava em Barra de São João, distrito do Rio de Janeiro. Estava amanhecendo o dia, amanhecendo. Eu estava terminando o livro, eu estava na chácara do meu irmão, Barra de São João, distrito do Rio de Janeiro. Eu estava terminando o livro, chorando, porque a gente se comove também, viu? Eu me comovo com as personagens. Elas, de repente, a Ana Clara, essa drogada, que um dia saiu na rua, drogada, e ela então cobriu o peito, porque ela sentiu que no peito estava sangrando o coração de Jesus Cristo. Ela, no porre, ela cobriu o peito, porque ela estava com Jesus Cristo sangrando no peito. Essa personagem, quando eu terminei o livro, sentou no meu colo. Vocês vão dizer, a mulher enlouqueceu. Não, eu estava escrevendo, ela sentou, ela disse, por que você me matou? A personagem veio tomar satisfações. Vocês vão dizer, a mulher enlouqueceu. Não, cabeça boa. Então, por que... Eu digo, mas você vai voltar. Ela disse, eu vou voltar sim, enmascarada. Alguns personagens, é isso que eu queria dizer para vocês, escritores queridos. Alguns personagens voltam mascarados. Eles voltam mascarados, sentam no colo, estou aqui. Você pega, recolhe, escreve novamente. É muito boa a profissão do escritor. É uma profissão que traz uma consolação nesse mundo tão difícil que é o mundo do terceiro mundo brasileiro. Eu vejo jornais, coisas horrendas nos jornais, histórias terríveis. Então eu penso, é preciso sonhar. Eu digo como um grande escritor, Cioran disse isso, que é tão importante. Não quero a lucidez da desilusão, mas quero a névoa da ilusão, que é o sonho. É lindo isso. Não quero a lucidez da desilusão, mas quero a névoa da ilusão, que é o sonho. Então estamos aqui procurando escrever e levar ao leitor, que é o meu cúmplice, mais do que parceiro, é um cúmplice, a nossa
a nossa experiência, o testemunho de um tempo e de uma sociedade. Eu queria dizer ainda, isso é importante que eu vou dizer, o escritor pode ser corrompido, mas não corrompe o leitor. O escritor pode ser corrompido, mas não corrompe o leitor. O escritor pode ser louco, mas vai ajudar o leitor a se desfazer da loucura, vai guiar o leitor que esteja enlouquecido para fazê-lo com que ele não fique louco. O escritor pode ser triste e solitário, mas vai acompanhar o leitor na sua solidão. Então é importantíssimo. É isso que eu queria dizer. Agora, eu acho que vocês estão querendo fazer perguntas e eu estou falando sozinha. Lígia, eu já ouvi você falando sobre o nascimento de alguns contos. Eu gostaria que você me contasse como nasce um conto. Você tem primeiro a história, você tem um esqueleto do que vai contar, a primeira frase. Eu queria que você falasse, citasse algum conto. Eu tenho esse livro que eu acabei de dar para você. Faz favor de ler. Eu dou o livro, eu ponho debaixo da cama. Sou de ler. Esse livro que eu acabei de dar para vocês é um livro magrinho que se chama 3 Histórias de Mistérios. Tá aqui. Mostra aí para o público. É livro magrinho. O livro magrinho, Histórias de Mistério. Acabou de sair. Aí tem um conto pela Companhia das que, Letras, de um certo modo, veio da realidade. Esse conto, vocês vão estranhar, mas veio da realidade esse conto. Chama-se As Formigas. As Formigas. Eu, quando era estudante de Direito, eu tinha uma amiga que era estudante na Faculdade de Medicina, Ondina. Um dia eu fui à casa dela e eu vi ela com um colar esquisito, pareciam umas pedrinhas, não eram pedras, uns ossinhos miúdos. E ela ia pegando cada ossinho e dizendo o nome de cada ossinho. Eu disse, Ondina, o que é isso no seu pescoço? Ela disse, são os ossos de um anão. De quem? De um anão? O quê? De ossos de um anão? É porque vai cair para mim aquelas coisas de medicina, dificílimo, coisa de ossos. Vai cair. Eu então estou decorando cada artelho, cada ossinho desse colar. É um nome, nomes dificílimos, todos os nomes latinos, gregos. Cada artelho eu vou decorando, tá. Eu disse, Ondina, de noite você tira esse colar, né, meu bem? Ela disse, de noite eu ponho ele na cabeceira. Aí eu fiquei pensando, olha aí um conto. Como nasceu? Nasceu dos ossinhos que ela ia decorando, ossinho do anão. E eu disse, então, vamos arrumar uma forma de trazer esses ossos para como? Aí, então, pronto, já está começando a história. Eu me vejo mocinha. Quando na minha juventude, eu tive uma juventude muito difícil. Eu nasci rica, mas na minha juventude fiquei pobre, fui funcionária pública, tive que trabalhar e era muito dura a vida minha, porque tive que morar em pensões, era muito dura. Então, tá nascendo o conto. Eu vou com uma prima minha numa pensão esquisita, um prédio esquisito. A minha prima estuda medicina. Olha aí a Ondina entrou. Estuda medicina. E a mulher da dona da pensão, uma mulher horrorosa, com uma peruca, as unhas negras. Uma mulher assim. Vocês vão ficar no quarto aonde morou um estudante de medicina e que ele esqueceu aí uma caixa com ossos. Aí a minha amiga, minha prima, perguntou, caixa com ossos? Ossos de um anão. Ele disse que é ossos de um anão. Largou aí, era o meu hóspede, foi embora.
A minha prima, então, pronto, já Undina nascendo aí. Eu gostaria de ver esses ossos. Entramos no quarto, ela puxou ossinhos de um anão dentro de uma caixa. Ossinhos miúdos, anão. Os ossinhos que eu vi no colar da Ondina. Está nascendo o conto. Eu digo, e agora esses ossinhos vão se organizar como? Formigas. Formiga é um bicho muito sábio. Formiga sabe tudo. A formiga é importantíssima. Eu passei minha infância em cidades do interior, onde havia muita formiga. Elas são inteligentíssimas. Elas sabem e tal. Então, as formigas vão organizar esses ossos. Escolhi as formigas. E realmente, de noite, quando eu estou dormindo na minha cama, minha prima na outra cama, começam a entrar as formigas no quarto. Todas em fila indiana, uma atrás da outra, organizadas. Entrando em acte, entravam dentro do caixotinho. Cedo, olhamos, tinham desaparecido as formigas. Era durante a noite que elas entravam no caixotinho com os ossos do anão, nessa pensão. Eu disse, o que elas estão fazendo aí dentro? A minha prima, estudante de medicina, disse, Lígia, querida, elas estão montando um anão. Como montando um anão? Estão organizando. Por quê? O crânio do anão estava do outro lado. Agora, as omoplatas já estão do lado do... Estão organizando. Eu digo, mas como? Ela disse, eu vou acabar com essa farra. Despejou álcool, pisou na trilha indiana de formigas, matou todas. Eu fui dormir, de noite aqueles pesadelos medonhos. Quando eu acordei, estava outra vez outra trilha formada. Eu olhei e uma das formigas, quando me viu, eu ia matá-la, ela pôs as mãos na cabeça. Eu já não matei, já entrou na fresta e foi atrás. Aí, de noite, a minha prima disse, elas estão montando um anão. Vamos embora antes que ele fique pronto. Pronto, tá aí o conto. Saímos correndo, madrugada, a bruxa da nossa... A dona da pensão, uma mulher medonha, dormindo. Saímos de madrugada, eu olho para o prédio, a casa pobre, uma pensão pobre, tinha uma janela vazada, a outra na sombra. Só a janela vazada nos espiava. Saímos correndo. As formigas, esse conto está nesse livro que eu acabei de dar para vocês. Nasceu assim. Entra a imaginação, entra um pouco do quê? Lá sei, entra tudo. Vocês escritores aqui que escrevem, e o nosso Márcio de Souza que está aí me olhando, como é que nasce um conto? Lígia, na medida que tu está falando, sempre está falando que o conto nasce de uma incompreensão, de um mistério. E na medida, tu não quer terminar ou solucionar esse mistério. Tu faz um conto para prolongar o mistério, para aumentar o mistério, para comunicar o mistério. Para passar para o próximo. Para comunicar o incompreensível. Não o próximo, que é o meu leitor, e que não é só um parceiro. O meu próximo é o cúmplice, o leitor é meu cúmplice. Os nossos leitores são cúmplices. Eles trabalham com a gente, juntos. E eu acho muito Tomam bonito. satisfações também. Eu acho muito bonito porque eu acho que tem um retorno infantil, à infância, do medo. Que o medo, a gente faz grandes amizades a partir do medo. No medo. O medo da assombração, o medo desconhecido, o medo invisível. Eu acho que tem muito disso, nos teus contos, no teu romance, essa excitação pelo medo. Que talvez seja da infância, de conseguir conciliar com a vida dos animais pequenos, os ratos, sabe, os morcegos. Todos entram. Todos estão ali presentes, né? Você, observando, como espreitando. excelente escritor que você é, você sabe disso, da importância
a forma e, ao mesmo tempo, é preciso cativar, seduzir o nosso cúmplice, que é o leitor, não parceiro, cúmplice, seduzir. Fazer com que ele, quando a gente percebe que, digamos, ele está se afastando, nhact, puxa ele pelo cabelo e traz novamente. No meu caso não vai ser possível, mas tudo bem. Mas eu fico com inveja dos demais. Alguma outra pergunta? Zezé? Lígia. Vocês, nós que amamos a literatura brasileira, amamos você, né? Você sabe disso. Mais alto um pouco. Nós que amamos a literatura brasileira, amamos você. Você sabe disso. E eu sou sua leitora há muito tempo, minha mãe foi sua leitora, minha filha é sua leitora, minhas netas serão suas leitoras. E eu acho assim que dessas coisas que... Eu teria muita coisa para te perguntar, mas eu gostaria de falar a partir de uma entrevista que você fez e que você disse que destruiu o seu primeiro livro porque a juventude não justifica um mau livro. E eu queria ver com você como é que foi essa sua decisão, porque eu acho que foi uma coragem muito grande sua, não só de destruir, né, esse livro, como também de contar isso, tornar isso público. Porque eu acho que aí você desacralizou a história do escritor que nasce pronto, que a gente sabe que não é assim, né, que o escritor tem todo um momento de formação, de preparação, e onde também a crítica e a autocrítica são fundamentais, né? E eu acho que deve ter sido muito doloroso para você, de todas as maneiras, destruir isso. Realmente, eu destruí. É preciso coragem, né? Porque a gente se apaixona pelo livro, mas eu comecei a escrever muito cedo. Muito cedo. E é preciso desconfiar dessa precocidade. Eu fiquei desconfiada. O meu primeiro livro, que eu paguei, foi uma mesada que meu pai dava, então eu juntei as mesadas para pagar a tipografia, paguei a tipografia, chamado Porão e Sobrado. Esse livro, comecei a escrever e, de repente, algum tempo depois, eu percebi que era um livro imaturo. É preciso desconfiar dessas juvenilidades. Eu era muito jovem, me apaixonei e tal. Eu estava fazendo vestibular para a Faculdade de Direito e eu tinha um excelente amigo que chama Péricles Eugênio da Silva Ramos, tradutor de Shakespeare. O Péricles era um gênio. Então eu mostrei os continhos para ele. Ele disse: Lígia, desista. Desista, Péricles, desista. Esses juvenilidades. Eu guardei. Realmente, depois o nosso crítico extraordinário, professor, que fundou com Paulo Emílio, meu segundo marido, Paulo Emílio Salles Gomes, Décio Almeida Prado, com o Rui Coelho, fundou a revista Clima, Antônio Cândido, escreveu o livro que marca a sua maturidade e que deve ser contado dentro da sua obra, a partir tal, é o livro... Olha aí, eu me estou traindo a mim mesma. Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra, maravilha. Não há como ter escritor do lado, olha aí. Eles ajudam. Ciranda de Pedra. Antes de Ciranda de Pedra, esqueça. Desista, como disse o querido Péricles Eugênio da Silva Ramos. Desisti, então eu começo a contagem da minha
do meu trabalho. Eu não gosto de falar obra, fica tão... do meu trabalho, a partir justamente de Ciranda de Pedra. O resto, juvenilidade. E deixa eu te perguntar uma coisa, Lígia. Lígia, você falou agora de uma experiência que achei interessantíssima, porque eu gosto muito desse conto e o modo de você dizer, de você falar da gênese dele, de construção, já é uma narrativa, né? O modo como você contou aqui. E eu queria te perguntar, você também reescreveu o conto do Machado, né, num exercício com outros escritores? É verdade, Missa do Galo. Nós tivemos como foi essa... quem era o autor? Quem era Otto... Quem não que é teve a Otto ideia? Otto Lara Rezende? Pois é, agora esqueci também. Acho Ele que foi. resolveu juntar alguns escritores para reescrever o conto de Machado de Assis, Missa do Galo. Missa do Galo. O que é o Missa do Galo? Missa do Galo, o conto de Machado de Assis, é uma coisa simples, mas tão profundo, tão terrível. É o seguinte, é uma pensão, o rapaz está lendo o livro, esperando que o amigo bata na janela para chamá-lo para a Missa do Galo, a Missa do Galo, missa da meia-noite. E ele está numa pensão. A dona da pensão é uma senhora que, de repente, durante o dia era uma mulher comum, mas durante a noite ela ficou sedutora num chambre, num negligê comprido, cabelos soltos. Ela ficou outra mulher. Então, a história é esta, Missa do Galo, Machado de Assis, que era um escritor deslumbrante. Machado de Assis era um escritor deslumbrante, extraordinário. Ele conseguia tirar do nada, arrancava. Então, esse rapaz está lendo um livro e, de repente, vem aquela senhora durante a noite, ela ficou outra mulher. E o desejo dele acende diante daquela mulher que fica rodando em redor dele. Ele lendo e aquela mulher, o chambre, os seios, o cabelo. Ela ficou uma outra mulher que durante o dia era uma mulher insignificante. Durante a noite, e ela, de um certo modo, provocando o leitor. Provocando. Machado de Assis. Machado de Assis era pilético, mulato, feio, pobre, maior escritor de todos os tempos, sendo que o sucesso dele no exterior é extraordinário. Mulato, feio, epilético, a mulher dele, que era uma portuguesa, quando ele tinha ataques de epilepsia, ela enfiava, antigamente, né? Nos antigamente, como dizia minha avó, nos antigamente, ele enfiava uma rolha na boca de Machado de Assis para ele não morder a língua. A portuguesa escreveu esse conto. O que não tem nada o conto, e tem tudo. Enquanto aquela mulher fica assim como uma mariposa voando em torno do rapaz, lendo pacatamente seu livro, de repente ele sente, ele está atraído por ela, mas ele não sabe o que fazer. O amigo dele vem bater na janela, Missa do Galo, vem chamá-lo. A mulher volta para o quarto, ele vai para a missa com um amigo. Agora, olha a malícia minha, maliciosa. Nessa versão que eu escrevi da Missa do Galo, aqueles sofazinhos antigos com almofadinhas e tal, termina a minha versão em torno da Missa do Galo, as almofadas estão amassadas. Botei ali, taquei ali a minha contribuição machadiana. Foi isso. Ô Lígia, você é leitora de poesia? Lê bastante poesia? Muito, gosto muito de poesia. E gosto muito das suas crônicas no estado de São Paulo. Microcrônicas. Muito boas, muito boas. Esse cara aqui,
Ele se disfarça tal, mas é um excelente escritor. Se disfarça. Se disfarça o Marcelino. Muito boas suas crônicas. Tenta não disfarçar. Alguma pergunta? Lígia. Oi, sou eu aqui. Você estava falando das meninas, do seu livro, do seu romance, né, das meninas. E você contou que, naquela época, você recebeu um panfleto denunciando a tortura e que colocou no livro. E, realmente, é um dos momentos assim, muito expressivo daquilo, né? E eu te pergunto, aquilo, se não me engano muito, você lançou o seu livro em 73, na época do Garrastazu Médici, que só de falar o nome desse ditador já é um nome feio e apropriado para um ditador, né? Você não teve, assim, não houve nenhuma reação nesse sentido de tentarem proibir o livro? Ou você não ficou, assim, um pouco atemorizada naquela época de repente, ser presa ou algo assim? Ou isso nem passou pela sua cabeça? Porque você publicou o livro num momento de ditadura, denunciando ditadura. Então esse negócio, eu vou te contar uma coisa boa. Eu me casei 2 vezes. Primeiro marido meu era... Tanto é que o rapaz perguntou, o que vocês vieram fazer aqui na faculdade? Casaram? Eu disse também. Casei com um professor. Goffredo Silva Teles Júnior. Tive um filho com ele, um cineasta maravilhoso. Está aqui a minha neta, que é a filha dele, Lúcia. Está ali. Está ali. Então, primeiro marido, separei do Goffredo, casei com o maior cineasta brasileiro e universal, Paulo Emílio Salles Gomes. Então, Paulo Emílio conversava muito comigo e, deixa eu contar essa história que é ótima, essa história é muito boa. Paulo Emílio estava em Paris, ele viajava muito, fugiu da ditadura, foi morar em Paris, na França, e lá um dia no jornal ele leu uma história extraordinária. Ele leu uma história extraordinária. A história é a seguinte, que ele me contou. Metade brasileiro, metade alemão, metade brasileiro. Filho de um brasileiro com uma alemã de Santa Catarina. Ele foi durante a Segunda Guerra Mundial, foi para a Alemanha, nazismo. Foi lá e tal. Foi para lá. Quando ele chegou, a guerra já estava acabando. E ele, então, ficou lá em Düsseldorf. Aí o Paulo lê essa notícia no jornal. Um brasileiro, metade alemão, casou-se com uma alemã em Düsseldorf. Ele não chegou a entrar, esse brasileiro, tudo verdade, saiu no jornal. Ele não chegou a entrar propriamente na guerra. Quando ele chegou, a guerra já estava Hitler e tal, estava acabando. Segunda Guerra Mundial. Então, saiu a notícia no jornal de Paris. Então, esse brasileiro, metade alemão, casou-se com uma mulher, uma moça em Düsseldorf. Ela tinha uma perna mecânica. As pernas mecânicas durante a guerra eram pernas caríssimas. Só os heróis ganhavam pernas mecânicas. Era caríssima. Penicilina caríssima. Perna mecânica, tudo isso, Segunda Guerra Mundial, acabando. Então ele casou-se com essa mulher, que era uma bonita moça, filha de um dono de uma farmácia. Ela tinha uma perna mecânica. E na noite do casamento, pegou a perna mecânica, depois que dormiram, levou embora, roubou a perna mecânica. Brasileiro, metade alemão. Bom, Paulo me contou isso. Eu disse, você estava mentindo, Paulo. Cuco, ele me chamava de Cuco. É verdade, eu li essa notícia na França. Eu disse, meu Deus, mas isso dá uma história. Ele disse, então senta e escreva. Eu disse, meu Deus. Metade brasileiro, metade alemão, roubou a perna.
Na noite, quer dizer, ele passou a noite com a mulher na cama, passou. Durante a madrugada, pegou a perna mecânica, botou dentro do capote, fugiu. Foi vender a perna. Eu disse, mas que história? Então o Paulo disse, senta e escreva. É verdade isso que aconteceu. Aí eu sentei, eu disse, oh meu Deus, mas é uma história difícil. Ele diz, resolva. Então, eu disse, eu fiz uma pergunta, era perna direita ou perna esquerda? Eu disse, o Paulo disse, uma boa pergunta, uma boa pergunta, direita ou esquerda? Põe essa dúvida no conto. Aí então, o que eu fiz? Primeira pessoa, eu. Eu sou o cara. Eu sou o cara que foi para a Alemanha, a guerra já estava terminando, Hitler já estava naquelas catacumbas lá, assassinado ou suicidado, enfim. Eu disse, então tá ótimo, eu vou escrever. Agora, a dúvida que ele roubou, eu sou então o ladrão, eu sou. Agora, a coisa que eu armei foi a seguinte, a dor, o desespero desse homem que roubou a perna. Ele volta para o Brasil rico, porque com o dinheiro da perna roubada, perna mecânica, caríssima, ele comprou penicilina. Fez negócios ótimos com penicilina, voltou rico para o Brasil. E nunca mais teve paz. Foi a todos os psicanalistas, foi a todos os maiores psiquiatras, frequentou centros de religião, igreja evangélica, igreja católica. Ele ficou rico e nunca mais teve paz. Essa é a história. Chama-se Helga. Está no meu livro. Onde é que está o Helga? Está aqui. Acho que está aqui. Acho que é o livro. Vocês vão dizer, a mulher está fazendo propaganda do livro, mas eu preciso. Para não dizer que eu estou inventando, então deve estar aqui, a Helga. Ah, está aqui, pronto. Está no livro Antes do Baile Verde. Helga. Ele roubou a perna, voltou rico para o Brasil, nunca mais teve paz. Nunca mais teve paz. Agora, a dúvida dele foi a dúvida que eu perguntei para o Paulo. Era a perna direita ou esquerda? Não sabe. Nunca mais ele teve paz. Ele roubou a perna na noite do casamento, ficou rico, voltou rico, nunca mais teve paz. É o remorso. O remorso. Então, por exemplo, esse conto é um conto verdadeiro. Está aqui no livro, Helga. Helga era o nome dela. Lígia. Enquanto ele dormia com ela na cama, ele de manhã cedo, noite de núpcias, a mulher era virgem, tudo direitinho. Ele sai com o capote, com a perna escondida e desapareceu. Pronto, veja que esse conto, por exemplo, nasceu de uma realidade. Lígia, a senhora vai sentar para escrever essa história na medida que ela está pronta, ela já está totalmente desenhada? Ou tu gosta, de uma certa forma, de se surpreender pela própria história? Essa história me deu trabalho. Às vezes, eu perguntava, Paulo, fala um pouco sobre... Eu disse, não sei nada, Cuco. Ele me chamava de Cuco. Eu li a notícia no jornal que um brasileiro, metade brasileiro, roubou a perna da mulher depois da noite de núpcias, fugiu com a perna. Agora, acabou. Então, aí entra a minha parte. Eu tenho que desembrulhar, desembrulhar como tirar casca, como num fruto que você come. A casca da laranja e tal, desembrulha. Está lá no fundo. Está lá no fundo. Você tem que... É um gesto, então, é um momento, digamos, coragem, não direi que é de coragem.
Aí entra um pouco de loucura. O escritor tem muito de louco, viu? De louco e de como é a história? De louco e de... Todo mundo tem um pouco. Né? É? Médico. De louco, de médico, de louco, todo mundo tem um pouco. Pronto. Tá aí. Alguma pergunta? Você também esteve aqui acho que em 70 com o Borges, né? Com Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges. Ah, o Jorge Luiz Borges, que homem extraordinário. Ele esteve no Brasil, Jorge Luiz Borges, cego, esteve num jantar, ele com uma bengala. Deixa eu te contar isso para você. Eu vou contar uma história engraçada, agora é engraçada. Eu fraturei essa perna, o fêmur da perna direita, fratura do fêmur. Eu entrei num táxi e eu preciso sentar do lado do chofer, porque eu preciso de uma cadeira dura. Meu corpo é curto, a perna é longa. Então, eu preciso de uma cadeira dura para não afundar, porque senão não dói mais. Eu fui maravilhosamente operada, o Dr. Rudelli, pronto, uma propaganda para ele. O Dr. Rudelli operou, tudo bem, não dói mais. Porém, eu preciso de uma cadeira dura. Então, eu sento ao lado do chofer, ao lado do chofer, do táxi. Eu não tenho carro. Eu traço uma escritora sem o pacar. Não tenho pacar, eu uso táxi. Então, eu sentei do lado do chofer e eu disse... Eu estou aqui... Ele parou uma hora e demorei para sair. Aí eu disse, eu estou demorando para sair porque eu fraturei o fêmur da perna direita e tenho dificuldade de sair do carro. Eu tenho dificuldade de sair do carro. E ele nervoso, porque atrás, São Paulo, né? Parou o carro, eu tinha que descer imediatamente, eu demorei um pouco a bengala. Então, depois eu fiz o que eu tinha que fazer, entrei no táxi novamente. Quando fui para minha casa, eu disse para ele outra vez, olha aí, novamente eu vou ter dificuldade para descer do carro, porque eu quebrei a perna. A senhora quebrou a perna? Por que a senhora não me disse? Eu levava a senhora no colo. Por que a senhora não disse? Fratura do fêmur. Eu levava a senhora no colo. Mas por que eu estou contando isso? Borges. Alguma coisa do Borges, do cego. Deve ter alguma ligação com o Borges. Tá na hora de fechar? Ô, Lígia, outra grande amiga sua foi a Hilda Hilst. Hilda Hilst. Eu gostaria que você falasse um pouco. Hilda Hilst. Ah, sim, Borges, claro, é porque ela pensei que ela... Claro. Hilda Hilst. Formada também na Faculdade de Direito lá em São Francisco. Voltamos já. Então, Hilda Hilst tinha uma Casa do Sol. A Casa do Sol, ela herdou da mãe uma pequena fazendola pertinho de Campinas. A 10 minutos do centro de Campinas, do centro. Então, ela lá, a casa, era uma casa de fazenda, ela herdou da mãe, e então ela arrumou a casa de um jeito tal, como um mosteiro. A casa ficou linda. Se não me engano, Alfredo Mesquita foi quem desenhou, que era um extraordinário... Era um homem que entendia de tudo, teatrólogo. Alfredo desenhou e a casa virou assim, uma mosteira que ela chamava Casa do Sol. Tinha, acho que uns 500 cachorros. Cachorrada que ele ia na rua, ela levava para casa, dava comida para os cachorros, cachorrada toda lá no cachorral, eu não sei o nome. E a Hilda Hilst, poeta, prosadora, ela muito minha amiga, e ela dizia, Liginha, nós precisamos mudar de profissão, porque não dá nada. Dinheiro, zero, ela dizia, dinheiro, zero. Essa profissão não dá nada. Eu digo, ô Hilda, fazer o quê? Nós fomos conduzidos para essa profissão
dizia a Hilda. E agora é tarde, né? Eu dizia tarde. Ela fazia... Hilda tinha experiências extraordinárias. Ela tinha um aparelho que captava vozes perdidas. Ela achava, cabeça da Hilda, que os mortos estão todos por aí. Tudo por aí. E agora ela arranjou um aparelho, cujo nome também não sei. Não adianta... Um aparelho lá que captava as vozes dos mortos soltos no espaço. As almas penadas, como minha avó dizia. Ela captava e dizia, Liginha, vem ouvir agora aqui a voz do fulano de tal. Eu disse, eu não quero ouvir nada. Ela captava as vozes e ela dizia, estão todos por aí. Outra coisa que ela também dizia que existia eram negócios, os voadores, os discos voadores. Eu disse, tem disco voador? Outro dia uma quadrilha passou aqui por cima da minha casa. Era a Hilda Hilst. Era uma poeta extraordinariamente inteligente, engraçada, irônica, uma grande escritora e foi muito minha amiga. Ela, na Faculdade de Direito, inventou uma sociedade chamada Grupo dos Birutas. Era a sociedade, ela era a presidente. Alguma pergunta? Acho que está na hora. O pessoal está cobrando a história que você começou a Borges. contar do Jorge Luiz Borges. Você ia contar o encontro seu com ele. Jorge Luiz Borges. Eu me conheci e cego, completamente cego. E ele ganhou um prêmio aqui no Brasil, não me lembro a data, foi em 80 e poucos. Ele ganhou um prêmio que foi instituído por Titilo Matarazzo, Francisco Matarazzo. Titilo era um grande, enfim, um homem das indústrias e tal, da firma Matarazzo. Ele então instituiu um prêmio de não sei quantos dólares e quem ganhou o prêmio foi Jorge Luiz Borges, argentino. Eu ainda falei para o Titilo, esse prêmio tão importante, nós temos escritores tão importantes no Brasil, Carlos Drummond de Andrade está vivo, Manuel Bandeira, acho que estava vivo ainda. Temos esses poetas maravilhosos, vamos dar o prêmio, eu fui da comissão julgadora, vamos dar esse prêmio para nossos poetas, Carlos Drummond, Manuel Bandeira. Ele disse, no ano que vem, este ano, para não parecer que nós estamos protegendo a literatura brasileira, vamos dar para um estrangeiro, Jorge Luiz Borges. Eu disse, tá bom, então tá. Lá veio o Borges, recebeu o prêmio dele, cego, com a bengala, e eu conversava muito com ele. Ele me chamava de Líria. Então, me gustam muito os gatos, ele adorava gatos. Eu digo, eu também gosto de gato. Eu gosto muito, eu e o Paulo Emílio, tivemos um casal de gatos, paixão. Paulo Emílio Salles Gomes, meu segundo marido, adorava. É um socialista. Adorava a música, o vinho tinto e os gatos. Nós tínhamos um casal de gatos em casa. Os gatos sentavam no colo do Paulo, ele punha música clássica ali na vitrola, usava a vitrola nesse tempo. É um tempo antigo, viu? Então, na vitrola, o gato vinha, se acomodava no colo dele, ele pegava o cigarro, a música, os gatos. Mas por que eu estou falando nisso? O Borges. O Borges, pois é. Aí eu disse para o Borges, pois é, Borges, eu também amo os gatos também. Ele disse, são os seres mais extraordinários que existem. Os gatos são os que conhecem mais o paraíso perdido. O paraíso que nós perdemos. Paraíso perdido. Os gatos estão próximos de nós porque conhecem, como nós, o paraíso perdido. Ele conversava muito comigo e a última vez que eu ouvi, ele disse, eu vou me embora, eu me vou e tal.
e não sei se vou voltar, porque eu sou cego, é muito difícil a cegueira para mim. Ele tinha uma bengala e eu disse, Borges, diga alguma coisa, que eu queria ouvir alguma coisa dele antes dele ir embora, alguma coisa dele. Olha, era oportunidade. Depois, realmente, depois disso, ele nunca mais voltou ao Brasil e morreu. Morreu. Ele disse, olha que bonito isso ele que disse, Líria, ele dizia, Líria, eu sonho, é preciso sonhar. O sonho, a importância do sonho no ser humano, porque é tão difícil a vida do ser humano nesse mundo, aqui, terceiro mundo. Lá também está muito difícil. Vocês veem os jornais, às vezes eu faço assim no jornal, não quero nem ver os horrores acontecendo no mundo. Então ele disse, é preciso sonhar. A única coisa que pode salvar, e com isso eu encerro, a única coisa que pode salvar o ser humano é o sonho. E agora, então, e eu disse para ele esse pequeno poema de um Sebastião Salgado, de um romântico português. Eu disse para ele esse poema, pequeno poema, que justamente ele adorou. Eu falava lentamente para ele entender, porque ele disse, a única coisa, a salvação nossa é o sonho, o sonho. Então eu disse, desse poeta português, Portugal, é pelo sonho que vamos, comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos, haja ou não frutos, é pelo sonho que vamos. Obrigada. Onde é que está meu coração? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de oferecer esses livros que eu trouxe